Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia 2 de novembro, uma data muito especial para todos nós. É a comemoração de todos os fiéis defuntos. É o dia dos mortos, simplificando mais. O dia em que a igreja para ouvir a palavra, recordando e rezando pelos falecidos. Vamos ao Evangelho de hoje, que ilumina esse dia, essa luz que nunca se apaga, que é a palavra de Deus, que vem do próprio Deus, que é a luz de todo vivente. Existem 3 possibilidades de missas, com textos diferentes. Nós tomamos o texto do Evangelho da primeira missa, João capítulo 6, versículos de 37 a 40. Vamos então invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este dia é tão especial para nós, em que fazemos memória orante, memória agradecida de todos aqueles que passaram por nós e que já não vivem mais conosco, mas que vivem contudo. Não estão mortos, porque para quem crê, como diz o prefácio, um dos prefácios da missa para os mortos, para todo aquele que crê, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, Deus nos dará um outro corpo, ressuscitado, novo, resplandecente. Esta é a fé cristã. A fé cristã é toda ela marcada pela esperança, mesmo diante daquilo que para um mundo sem fé não há esperança, a morte. Terrível para aqueles que não têm fé, mas não para aqueles que creem no Cristo. Então a celebração de hoje, desse dia, ela é toda ela à luz da vitória pascal de Cristo. A Páscoa do Cristo, a sua ressurreição, a sua passagem pela morte, se torna chave para esse dia, se torna para nós chave de interpretação da morte. A morte não é o fim, mas é o novo nascimento. É assim que devemos nos lembrar daqueles que partiram. Não perdemos essas pessoas. Estão entregues nas mãos do Pai. É diferente quando a gente então tem a morte de alguém a quem a gente ama e a gente fala, perdi fulano. Não perdeu, está entregue. Nós sabemos nas mãos de quem a gente o entregou. Temos alguém a quem amamos agora diante da misericórdia do Pai. Como todos nós somos pecadores, mesmo aqueles que morreram, digamos, em estado de graça, são ainda imperfeitos diante de Deus. Por isso a igreja, olhando a palavra de Deus, ela reza por aqueles que morreram, para que Deus os purifique completamente neste acabamento pela obra do seu amor. É como se ainda faltasse algo, e a gente reza pedindo a Deus, Senhor, plenifica aqueles que morreram através do amor, aperfeiçoa-os pela obra do amor. Por isso faz sentido rezar por aqueles que morreram. Eles já não podem mais nada por si mesmos. Agora tudo depende de Deus. E a igreja, como essa grande intercessora, a igreja que crê na comunhão dos santos, a igreja que está aqui nessa terra, reza pela igreja padecente, a igreja que está agora diante do Senhor, dependendo exclusivamente desta oração e da misericórdia de Deus. Então a gente reza primeiro com a esperança de que eles estão vivos, de que a morte não os atingiu totalmente, atingiu o corpo mortal, mas desfeito esse, como nós já dissemos, agora Deus é capaz de dar um corpo novo, glorioso. Os mortos não podem voltar.
Aqueles que se foram não voltam nunca mais, mas estão de alguma forma sempre presentes conosco através desta comunhão dos santos. Então hoje não é um dia de desespero, não é um dia para lembrar com uma tristeza melancólica e mortal. Pelo contrário, uma tristeza sim pela ausência, mas uma tristeza que mais se parece com uma nostalgia, cheia de esperança. Esperança porque sabe que um dia reencontraremos aqueles que partiram. Um dia, portanto, apesar de triste por essa lembrança, mas um dia marcado, sim, pela certeza da vitória de Cristo sobre toda a morte. E é um dia também para pensarmos que nós também somos finitos. Um dia para a gente pensar assim, o que temos feito com essa breve existência que é a nossa vida mortal. Não podemos desperdiçar nem um dia, não buscando aproveitar cada dia para o prazer simplesmente, mas aproveitar cada dia como uma história de salvação. Os nossos dias são história de salvação. Cada página do livro da nossa vida que escrevemos é uma página escrita com Cristo para a salvação. Há que se aproveitar através do instrumento principal, que é a fé que deriva, que é o amor que deriva da fé que recebemos. As obras do amor vão nos preparando para aquele abraço que um dia temos muita confiança, receberemos do Pai. Naquele dia, queremos ouvir dele, vinde benditos, ouvir de Jesus, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início do mundo. Rezar pelos mortos e planificar a nossa existência através das obras do amor que derivam da fé que nós temos na vida imortal preparada pelo Pai em Cristo Jesus. Eis o sentido desse dia. Rezemos o Pai Nosso pelos nossos mortos. É dia de visitar o cemitério, ganhando também indulgência em favor deles, rezando na missa, que é o maior de todos os presentes, os bens que podemos oferecer por aqueles que morreram, o sacrifício do próprio Cristo no altar da Eucaristia. Rezemos pelos nossos mortos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem com Deus, muita fé, muita esperança. Até breve, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.